Olá, queridos. Então, nós vamos iniciar nossos estudos de Libras, né? Relembrando da nossa leitura, né, que começamos na semana passada, tá? Com o primeiro capítulo da unidade do livro Libras, que língua é essa? Um livro da autora Audrey Gesser. É isso? Então, a importância de entendermos e de nos questionarmos sobre a Libras é ter o entendimento, ter a percepção de que a nossa língua brasileira de sinais é a segunda língua oficial do nosso país, né? Essa língua, ela foi oficializada como segunda língua no dia 24 de abril de 2002, certo? Daí, mais uma vez, a nossa responsabilidade social de entender o que é essa língua de sinais, saber dos mecanismos de funcionamento dessa língua e principalmente como usá-la numa comunicação mais básica com a pessoa surda, tá? Independente da nossa atuação, se na área da saúde, se na área da educação, não é isso? Se na área das exatas, enfim, importante entendermos a importância dessa língua e nossa importância, nossa responsabilidade social de usarmos ela, já que é a segunda língua oficial do Brasil. Ela é entendida nessa lei como um meio legal de comunicação e expressão, certo? E essa lei também vai garantir formas institucionalizadas de apoiar o uso e a difusão da Libras como meio de comunicação, certo? Como meio de comunicação objetiva nas comunidades surdas do Brasil, por meio de um decreto, que é o 5.626, que oficializa e regulamenta essa lei de 2002, certo? Então, o decreto de 2005, ele vai entender como é que a Libras vai funcionar, quem são os profissionais que trabalham com Libras, qual a formação que esses profissionais devem ter, onde ela deve ser aplicada, quais os cursos, primeiramente, os cursos que vão exigir obrigatoriedade do ensino da Libras, né? Então, esse decreto em 2005, ele vai regulamentar mais essa lei de 2002, que traz a língua brasileira de sinais como língua oficial do nosso país, certo? E eu trouxe esse estudo antes de adentrarmos mais nos conteúdos, primeiramente porque é preciso desmistificar a Libras, certo? Então, assim, a Libras, até sermos estudantes de Libras ou estudarmos mais sobre, lermos mais sobre, é tida muitas vezes com alguns mitos, tá? Nós, como estudantes de Libras, vamos começar desmistificando alguns pontos, tá? Então, na aula de hoje, a gente vai desmistificar. Então, lembrando do trabalho que vocês realizaram, dos estudos que vocês já fizeram, surge eis um questionamento. Haveria uma única e universal língua de sinais usada por todas as pessoas surdas? Então, nós vimos que não existe. Que não existe uma língua de sinais geral utilizada por todas as pessoas surdas, não é isso? E que essa língua de sinais, ela não é universal.
não é isso? Porque cada país vai apresentar a sua própria língua de sinais. Cada país, o Brasil vai apresentar a língua brasileira de sinais, os Estados Unidos vai apresentar a língua americana de sinais, o ASL, né? Enfim, também vai haver uma língua britânica de sinais, o BSL, vai haver uma língua americana, uma língua chinesa, japonesa e por aí vai. Então, assim, essa língua não é universal, certo? Por um tempo, tentou-se instituir uma língua de sinais universal chamada de Gestuno. O Gestuno seria uma língua internacional de sinais a ser utilizada em congressos internacionais, eventos internacionais, mas essa língua caiu em desuso. É uma língua que não é tão utilizada, né? Ela não é tão utilizada. E assim, pode ser até comparado à tentativa que se fez aqui no Brasil de tentar instituir o Esperanto. O Esperanto seria uma língua oral falada por todos os países, não é isso? E que tentou se instituir, que é século XIX, uma tentativa de instituir o Esperanto. Não vingou, não deu certo, já que nós entendemos a língua como movimento. A língua de um povo é viva, ela expressa a cultura de um povo, ela está em constante mudança, evolução, e não poderia ser tão engessada em uma única língua. O outro questionamento é se a língua de sinais é uma língua se é uma língua artificial, se tem gramática, né? E aí nós vimos que a língua de sinais não é uma língua artificial. Por quê? Porque ela é tida como uma língua natural, não é isso? Ela é tida como uma língua que nasce da necessidade do homem em comunicação. E a comunicação, ela surge de uma forma muito natural, não é isso? A criança surda, ela quer apontar, ela quer dizer que está com sede, ela quer dizer que quer água, ela não sabe a língua de sinais, mas ela vai dar um jeito, ela vai apontar, ela vai gesticular de uma forma que ela vai passar a mensagem para quem está por perto que ela está com sede, que ela quer água. E isso acontece de forma muito natural, tá? Ela vai surgir da necessidade do homem de se comunicar, certo? A língua de sinais, ela não surgiu em uma data determinada, porque um grupo de surdos se reuniu e decidiu, olha, dia tal, na data tal e no horário tal, nós vamos fazer uma reunião para que a língua de sinais seja criada. Não, não foi assim, tá bom? Ela surgiu de uma forma muito natural, surgiu da necessidade do homem em precisar de comunicação, precisar se comunicar de alguma forma. E já que essa língua não é artificial, Este é o resultado que encontrei na web. Um minuto. Já que essa língua é uma língua natural, veio um questionamento. Essa língua de sinais, ela tem gramática? Então, essa língua de sinais, ela tem uma gramática, como nós vimos. E é isso? Ela tem uma gramática e essa gramática é tão complexa quanto qualquer outra língua oral, certo? Essa gramática, ela vai possuir todos os níveis linguísticos de uma língua. Então,
Quais são esses níveis? O nível fonológico, o nível morfológico, o nível sintático, o nível semântico e o nível pragmático. Vamos entender um pouco. Então, segundo uma pesquisadora linguística da Libras, né, que pesquisa muito o campo linguístico da Libras, ela diz primeiro que a Libras é uma língua de modalidade gesto-visual ou visoespacial, como também é conhecida. E como todas as línguas, ela possui uma gramática própria. Ainda mais, possui nível fonológico, tá? Que é o estudo minucioso das unidades de um sinal, as combinações gramaticais desses sinais, desse sinal, o nível morfológico que estuda as partes de um sinal, a composição de um sinal, o nível sintático que vai estudar a organização, a estrutura das frases. Qual a estrutura das frases da Libras, que é completamente diferente da estrutura de uma frase da língua portuguesa, na sua modalidade oral. O aspecto semântico, o aspecto do sentido da língua e o aspecto do contexto social, do uso social dessa língua, que é o aspecto pragmático. Então, vocês veem que tem uma abrangência grande, assim, é uma língua complexa, quanto qualquer outra língua oral. Tá? Essa parte gramatical nós vamos ver mais na terceira unidade. Então, basicamente, os elementos essenciais dessa gramática da Libras, eles são caracterizados como parâmetros. Eles são chamados de parâmetros. Quando se fala em parâmetros, se pensa em uma mão mesmo. Uma mão tem 5 dedos, né? Espera-se que uma mão tenha 5 dedos. E cada dedo vai corresponder a um elemento gramatical essencial, tá? São eles: configuração de mão, ponto de articulação, movimento, orientação e expressão facial e corporal, certo? Então, a configuração de mão é a forma que a minha mão assume na realização de um sinal. O ponto de articulação é o local onde eu realizo aquele sinal. Se perto, próximo de alguma parte do meu corpo, ou se no espaço na frente do meu corpo. O movimento vai indicar se o sinal tem movimento ou não. A orientação, em que direção esse sinal vai seguir. E, por fim, o último parâmetro gramatical, que corresponde à expressão facial e corporal, tá? Em uma mensagem em Libras, esse parâmetro é de suma importância. Por quê? Se eu não utilizar uma expressão facial adequada, se eu não utilizar uma expressão corporal adequada, eu não vou conseguir passar a mensagem para a pessoa surda. Então, é um dos parâmetros que nós temos que prestar muita atenção. Daí a importância do estudante de Libras não ter medo de arriscar em fazer expressões faciais, realizar expressões faciais, certo? Depois nós iremos ver com calma, aprofundar mais sobre esses aspectos gramaticais. Em seguida, no texto da unidade 1, nós questionamos se é possível expressar conceitos abstratos na língua de sinais, certo? Para responder essa pergunta, eu vou apresentar um vídeo para vocês, ele é curtinho, e esse vídeo se chama Poesia Farol,
tá? É uma poesia em Libras, encontrado no site culturasurda.net. Então, eu perguntaria a vocês, em uma palavra, como entender, em uma palavra só, o que o vídeo nos trouxe, a mensagem do vídeo. Assim, dá para entender pelo fundo, pela expressão facial, mesmo não sabendo os sinais que ele utiliza, que ele tá com um sentimento saudosista em relação à língua dele. Um sentimento também de patriotismo, de ver a língua dele, a Libras, a língua de sinais, reconhecida no país dele. E aí no final ele faz o sinal do Brasil, de Brasil, né? E aparece a bandeira do país. Né? Então ele sente o quê? Ele sente orgulho de ter a Libras como segunda língua oficial do seu país. Né? Sente emoção, vai mostrando os primeiros habitantes que aqui chegaram, colonizando o Brasil. Ele mostra, fala um pouco da emoção dele, desde o início, com as ondas do mar, e vai falando dos sentimentos, associando as imagens em uma linguagem metafórica, trazendo a literatura surda para nós vermos. Daí a resposta já veio, né? Claro que é possível expressar conceitos abstratos na língua de sinais. É possível expressar conceitos no âmbito da literatura, no âmbito das artes em geral, no âmbito jurídico, no âmbito filosófico, no âmbito político, em todos os âmbitos, tá? Então, é uma língua sem limites, ou seja, o surdo não vai entender isso? Não, que é isso. Tem surdos que entendem tantos conceitos abstratos que são doutores em fenomenologia, são doutores em áreas de humanas. Então, assim, estudam muito para isso, precisam entender muito, escrever uma tese sobre isso. E eles fazem, certo? Então, se eles entendem conceitos abstratos, é claro que são utilizados e são perceptíveis na língua de sinais, certo? Com mais dificuldade, claro, mas é possível expressar qualquer conceito abstrato. Eu falo em dificuldades porque os surdos eles levam mais tempo para entender esses conceitos abstratos. Eles entendem a priori o conceito em sentido real, tá? De forma concreta. Mas é fato que é possível sim compreender esses conceitos abstratos
e utilizá-los nas artes de forma geral. A pergunta seguinte foi se a língua brasileira de sinais é uma língua exclusivamente icônica, não é isso? E o que seria o icônico? Se a língua brasileira de sinais é uma língua que tem essa relação simbólica com a palavra de fato, não é isso? Se todos os sinais, como exemplo, esse primeiro sinal aqui que aparece no vídeo, esse primeiro sinal é o sinal de árvore. Se todas as palavras são utilizadas seguindo essa representação simbólica da árvore, da palavra árvore. Acredito que as próprias imagens respondam, mas nós já vimos no trabalho, só estou relembrando, tá? Que não é uma língua icônica, tá? Aqui em árvore nós temos um sinal icônico, não é isso? O braço parado representando uma árvore e os dedos representando caules. Então, temos um sinal icônico que representa uma relação simbólica da palavra árvore. Já no segundo exemplo, nós temos o sinal de primo. Uma configuração da mão em D, em movimentos alternados com a direção da palma da mão para baixo. Então, eu tenho o sinal de primo. Esse sinal parece com primos? Acho que não. Então, esse sinal aqui seria conhecido por sinal arbitrário, que não corresponde à palavra de fato. Não traz uma representação simbólica da palavra de fato. Já a árvore traz essa representação. Então, respondendo se é uma língua exclusivamente icônica, nós sabemos que não, que a língua de sinais também é uma língua arbitrária, certo? Bom, a segunda pergunta, desculpa gente, a sétima questão, o sétimo tópico, ele vai questionar se a língua de sinais é uma versão sinalizada da língua oral, certo? Nós já vimos também no material que nós produzimos durante a semana que a língua de sinais não é mesmo uma versão sinalizada da língua oral. Por quê, professora? Porque a língua de sinais, ela tem sua estrutura própria. Ela tem uma língua própria, ela tem uma gramática, ela é uma língua própria, tem uma gramática própria e é uma língua autônoma, certo? Então, essa língua de sinais não é cópia da língua oral, não é cópia do português. Ela tem uma estrutura própria, certo? Então, vamos ver aqui esses exemplos que nós vimos no livro de Libras, certo? No livro da Quadros. O que ela fala? Que cada língua de sinais tem suas influências e raízes históricas a partir de línguas de sinais específicas. Há poucos documentos registrados por surdos e sobre surdos que possam fornecer informações sobre a origem e o desenvolvimento da língua de sinais entre surdos. Então, o que ela quis dizer? É que essas línguas de sinais têm influências e raízes históricas das próprias línguas de sinais e não das línguas orais, entende? Por exemplo, no Brasil, a Libras tem origem basicamente da língua de sinais francesa. E se nós formos estudar etimologicamente a origem dessas palavras, nós vamos entender o porquê, tá? O porquê do sinal de mulher, que é um sinal
com o polegar é o sinal de a configuração de mão legal, é o sinal de legal, a configuração de mão daquele joinha que a gente é acostumado a dar nos emotions de WhatsApp, joinha. Então, é aquele joinha, o dedo polegar, encostando levemente no rosto em movimento para baixo, na bochecha. É o sinal, nós temos o sinal de mulher, que pode ser comparado, que é um sinal originado da língua francesa de sinais, né? Porque antes na França se utilizava aqueles chapéuzinhos, utilizava-se aqueles chapéuzinhos que vinham, que pegavam por baixo do pescoço, amarrava, né? Aqueles chapéus de épocas que a gente vê em filmes e em novelas antigas. Então, por esse motivo, lá o sinal de mulher ficou sendo esse e no Brasil ficou sendo o mesmo sinal. Como tem muitas outras palavras, nós precisamos até de mais estudos etimológicos sobre a língua de sinais, certo? Então, não só a língua brasileira de sinais, como nós podemos ver aqui na segunda citação, em que fala que tanto a língua americana de sinais, a American Sign Language, ASL, quanto a língua brasileira de sinais, a Libras, tem suas origens na língua francesa de sinais, certo? Porque os estudos iniciais de língua de sinais foi iniciada na França, tá? Com o Lepier, Michel Lepier, certo? Vocês já devem ter visto no material de vocês, no AFA, certo? A reflexão seguinte questiona se a Libras falada no Brasil vai apresentar uma unidade. E nós já sabemos que não apresenta, certo? Que a Libras, como qualquer outra língua, ela não pode ser engessada. Não vai haver só uma única Libras. Aí vocês vão perguntar, mas professora, por quê? A Libras não é única no Brasil todo? Bom, é utilizada uma língua brasileira de sinais com sinais combinados no Brasil todo, mas isso não quer dizer que os sinais mudem. Então, é claro que o sinal aqui do Maranhão pode ser diferente de um sinal no sul do Brasil, que é diferente de um sinal no sudeste do Brasil, no norte no Brasil e por aí vai, tá? Eu sempre comparo esse aspecto da língua ao aspecto regional, tá bom? Pode ser, é um regionalismo que pode ser comparado ao regionalismo do português. Regionalismo comparado ao português. Por exemplo, aqui no Maranhão, nós utilizamos pequena para falar de um garoto ou uma garota. Pequeno a pequena, ok? No interior do Piauí, pode utilizar para chamar a menina de Ciá, ou Ciá, Ciá. Ou minha irmã, quando não é minha irmã. No sul do Brasil, esses nomes são trocados por oguri, ogoria, certo? Então, nós temos regionalismos para se referir ao mesmo sentido, ao menino e à menina, né? Ao homem ou à mulher. Da mesma forma da mesma forma a gente pode pensar a Libras também, né? Vão ser modificados alguns sinais, certo? Alguns sinais que eu utilizava no Piauí, na minha cidade, eu não utilizo aqui no Maranhão. Alguns sinais que eu utilizava em Santa Catarina, eu não utilizo aqui no Maranhão, porque há um regionalismo, uma variação linguística. Então, a gente precisa estar ciente disso. Por isso que quando eu sugeri o aplicativo para vocês, eu sugeri o Rentalk, que é um aplicativo
que dá para pesquisar os sinais em Libras, e no HandTalk nós temos mais sinais do Nordeste do que em outro aplicativo de Libras, certo? Em seguinte, o nosso último questionamento. Se a língua de sinais é uma língua ágrafa. O que é ágrafa, professora? Se a língua de sinais é uma língua sem escrita. E aí nós já tivemos a resposta, já pesquisamos, estudamos, que a língua de sinais não é uma língua ágrafa. Por quê? Porque ela tem escrita, certo? Então, a gente sabe que a língua de sinais tem uma escrita. Aqui eu trouxe a representação do alfabeto todo, da letra A à letra Z, certo? Nós não vamos adentrar nesse estudo da escrita de sinais, mas é importante, enquanto estudantes de Libras, sabermos que existe uma escrita de sinais, a chamada de Songwriting, certo? Ela surgiu há um tempo, ela surgiu com uma dançarina, né, que se chamava, não é Sutton Spencer, Sutton Spencer é uma professora, é a Valérie. Valérie era uma dançarina de balé, né, e ela é também coreógrafa, e aí ela dançava balé e começou a fazer movimentos bem diferentes que chamaram a atenção de pesquisadores da língua e começaram a associar aqueles movimentos a sinais. Os movimentos que a Valérie fazia era como se fossem sinais da dança. E aí os cientistas, os pesquisadores das universidades começaram a associar a dança. E aí criaram um sistema de escritas de sinais para as comunidades surdas, certo? Então, foi isso. E a gente vai falar disso quase na década de 80, vou falar disso em 1974, 1975, certo? Em seguida, aqui no Brasil, esses estudos só iniciaram na década de 90, no Rio Grande do Sul, certo? Mas, assim, foi constatado que os surdos tinham melhor desenvolvimento com a escrita de sinais. No entanto, também é uma escrita que não foi muito difundida na comunidade surda. Ela não ganhou muitos adeptos. Ok. Gente, em suma, eu queria só que vocês lembrassem que a língua brasileira de sinais tem algumas características, certo? Ela, primeiramente, o que é essa língua? A gente sabe que é uma língua e ela tem que ser vista como tal, daí a importância de reconhecer e de chamar a língua brasileira de sinais de língua, que Libras é uma língua, não é linguagem, não é uma linguagem de sinais, e que tá equivocado, tá errado quando vocês verem algum apresentador de TV, verem alguma outra pessoa informando na TV sobre linguagem de sinais. Não existe linguagem de sinais, certo? Porque a linguagem ela é perceptível em qualquer meio comunicativo, seja meio animal, pelo homem, certo? A gente pode pensar que as formigas têm uma linguagem, as abelhas, os macacos, as girafas, os insetos têm uma linguagem, mas só o homem tem uma língua. Por isso, reconhecer a Libras como língua brasileira de sinais. A gente viu que não é mímica, não é gesto, não é pantomima, que é uma representação teatral, né? Não é nada disso, não é gesto, não é uma língua gestual. Então a gente vai apagar o mímica do nosso vocabulário, vai apagar a palavra gesto e vai dizer que é uma língua de sinais, certo? Os sinais são equivalentes a palavras.
mímica não é utilizado, nem gesto, certo? Mais uma vez enfatizando, não é linguagem. Não é linguagem porque é uma língua que proveniente da comunicação humana, uma língua humana. Só pode ser chamado de língua e a gente já sabe que é uma língua natural, não é artificial, não é nada criado. A comunicação é feita pelas mãos e é captada pela visão, pelas expressões faciais e pelos movimentos corporais. Daí dizer que é uma língua que vai utilizar o sistema viso-gestual, certo? Algumas referências utilizadas, uma delas foi a referência do trabalho que vocês fizeram, Libras, que língua é essa, certo? Outra referência é o livro Língua Brasileira de Sinais, certo? Estudos Linguísticos, da professora Ronice Quadros e Laudemir Carnop. São bíblias em relação a Libras, para quem quer continuar com os estudos da Libras, certo? Estudos complementares, eu indico esses 2 livros, que são muito bons, certo? No mais é isso, nós vamos continuar com outras aulas, com aulas dialogadas. Eu vou para os grupos que já tem fórum, estou sempre postando alguma coisa no fórum, tá bom? Feedback das aulas. E para os grupos que ainda eu estou sem contato no AVA, só um pouquinho de paciência que logo a gente vai estar se reunindo também por lá, certo? No mais é isso, não deixem de realizar as atividades do portal, porque elas irão também pontuar para nossas atividades parciais, certo? Um abraço a todos, pensamentos positivos, nos cuidemos primeiramente, vamos continuar com nossas atividades firmes e fortes, estudando, tá? Não vamos perder o vínculo, sempre estudando, mantendo contato e com pensamentos positivos para uma resolução melhor, que tudo fique bem, certo? Um abraço, até logo.